Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras e eu tenho o objetivo de despertar os queridos irmãos para ler as Escrituras, para entender o que elas nos ensinam e que é totalmente diferente do que nos é ensinado, das coisas que nos foram ensinadas no sistema religioso. Eu dou testemunho de mim, que vivi por 8 anos no sistema evangélico e fui ensinado que a letra mata e que o espírito vivifica. E me disseram que isso significava que, quando eu lia as escrituras sem discernimento espiritual, essa leitura me traria morte ou engano, e que de forma espiritual eu seria vivificado. Pois bem, é esse equívoco que eu quero esclarecer hoje. Veja, não é nada disso que Paulo fala. Vamos à segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 4 até o final do capítulo, no verso 18, tá? E vai ficar claríssimo. Eu vou ler aqui numa versão, na nova tradução na linguagem de hoje, que fica mais claro ainda. Mas algumas pessoas dizem, mas isso não é... Queridos, é a Bíblia. São as Escrituras. Ela só está numa linguagem mais fácil da gente compreender. Mas se você quiser ler na João Ferreira de Almeida, na NVI ou qualquer outra versão, vai dizer a mesma coisa. É só você ter o correto entendimento do que está escrito. E não ficar buscando subterfúgios para dizer que isso é mais espiritual ou aquilo. Não. Vamos à leitura. A partir do verso 4 diz assim: Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Essa é a passagem que os líderes religiosos nos dizem, nos ensinam. Que Paulo aqui está falando, eles nem citam Paulo, né? Eles falam, é bíblico, está escrito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como se a letra mata, o Espírito vivifica, é uma diferenciação de como se lê as Escrituras. E a partir de agora, do verso 7, vai explicar que não é nada disso. Nada disso. Totalmente diferente. Mas o que eles não querem que você saiba é que existe uma divisão entre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Ok? Vamos lá. Verso 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Se o domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória. Porém, muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Tá claro que Paulo aqui está fazendo uma analogia entre as duas coisas. Ele está fazendo
de forma paralela, ele está falando da lei e da graça, né? Ele diz no verso 6, vou voltar aqui no verso 6. É ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Que aliança? A graça. Que tem como base não a lei escrita. Não tem base na lei escrita, na lei de Moisés. Mas o Espírito de Deus. Qual é a base? O Espírito de Deus. Aqui está escrito assim, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Está vendo que está mais claro? Ele está falando, a lei escrita mata, a lei de Moisés mata. A lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Se houvesse qualquer tipo de transgressão, haveria morte. Então, é claro, a letra mata, a lei mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque aquela lei acabou. Aonde? Em Cristo. Para quê? Para que nós tivéssemos vida. Qual vida? A eterna. Vê como é lindo? A lei veio com o intuito de mostrar o pecado ao homem. E Cristo, com a graça, veio para nos dar a vida eterna. Então, esqueça esse negócio de a letra mata, o Espírito vivifica, quer dizer que a leitura da Bíblia de forma equivocada traz engano e de forma espiritual que vivifica e de forma que você só entenda o que está escrito, mata. Mentira. Isso é mentira. Vamos continuar aqui. Verso 8. Quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. Olha, a glória, aquela glória que fez com que a face de Moisés brilhava, Paulo fala que ela não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Olha, queridos, que coisa gloriosa, maravilhosa. De modo que, verso 11, de modo que, se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, do que ele está falando? Da lei de Moisés. Acabou. Muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Do que ele está falando? Da graça do nosso Salvador. É disso que ele está falando. Verso 12. E, porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu. Olha aí, querido. O que é pregado? Olha, seja honesto. Eu vivi 8 anos. Eu posso afirmar para vocês, da minha parte, a experiência que eu tive. A maior parte das pregações eram todas baseadas no Antigo Testamento. Quase não se vê pregação do livro de Atos em diante. É isso que ele está falando, que quando ainda, até hoje, as pessoas ainda leem aquilo e querem viver aquilo, mas estão cobertas. A visão delas não consegue enxergar que aquilo acabou, que aquela lei acabou. Continua assim, esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando
eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor, para o Pai. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Liberdade. Você não está mais preso debaixo da lei. Tá vendo? Quando estavam presos, as pessoas estavam presas debaixo da lei, não havia liberdade. Era aquele jugo. Verso 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Pai, que é o Espírito. Queridos, o intento desse vídeo aqui é apenas mostrar que a letra mata e o Espírito vivifica nada tem a ver com o que é ensinado no sistema religioso. Tá? Eles dizem que se você não lê de forma espiritual, ou seja, o que eles querem dizer com isso? Não lê de forma espiritual as Escrituras. Porque eles mudam as coisas e eles dizem que se você lê do jeito que está escrito, é letra. E que se você lê transformando o seu entendimento de acordo com o que eles falam, isso é espiritual. Olha que mentira, queridos. Porque está escrito aqui, é a lei. A letra mata é a lei. Olha só o que Paulo fala, eu vou repetir. É Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança. Ele quem? Nosso Pai. Que tem como base não a lei escrita. A nova aliança não tem como base a lei de Moisés. Mas, qual é a base? O Espírito do Pai. A lei escrita mata. A lei escrita mata. A lei de Moisés mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. De novo, é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita. Está vendo? Que está falando não tem a base não está na lei escrita, mas o Espírito de Deus. Qual é a base? O Espírito. A lei escrita mata. Então a base da aliança nova não é a lei de Moisés, mas o Espírito que mata? Não, dá a vida. Isso é glorioso demais, querido. É por isso que o nosso Salvador disse que o jugo dele é leve e o fardo suave. Porque nos tira esse peso que essa religião maligna, né? Essa coisa nos coloca. Porque a verdadeira religião de Tiago 1,27 não. Essa é a religião verdadeira e pura. Mas esse sistema religioso impregnou na nossa mente só coisas ruins. Querido, leia. Porque você viu agora que não mata. Mas leia, que através do Espírito você será vivificado, você será renovado, você será transformado. Leia. O Espírito, o mesmo Espírito que escreveu, é aquele que habita em vós, é aquele que habita em nós. Então, ele não precisa fazer modificações, transliterações, traduções ou espiritualizações enganosas. Não, ele não precisa. O que ele escreveu é o que nós entenderemos. É o mesmo Espírito. Ou é diferente? O Espírito que Deus fez habitar nos homens que escreveram. O Espírito que esteve, o Espírito que o Pai deu ao apóstolo Paulo, não é o mesmo que ele nos dá para entendimento? Então, o que o apóstolo Paulo aqui diz é que a lei é que mata e que o Espírito do nosso Salvador nos traz a vida, nos dá a vida. Amém?
Obrigado por assistir. Espero ter ajudado. Se você quer ver outros vídeos, inscreva-se, né, ou subscribe no nosso canal. E que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. E até o próximo vídeo.